Olá pessoal do Informa Direito, vou falar para vocês um pouquinho de horas extras, vou abranger aqui de forma bem rápida, dar algumas dicas para vocês com relação às horas extras. As horas extras tratam-se de normas, são previstas em normas cogentes e imperativas. O que significa isso? Que elas não podem ser alteradas, estabelecidas pela vontade das partes. Não adianta o empregador reduzir a jornada de 1 hora para 50 minutos. Por quê? Porque não pode, a legislação não autoriza, né? Então precisa ter cautela, inclusive com um acordo e convenção coletiva que estabelece essa redução. Ok? Então as normas que limitam e regulam a duração do trabalho são normas imperativas e cogentes, ou seja, são normas de ordem pública, né? São irrenunciáveis pelo empregado. Correto? Se o empregado faz 50 minutos de intervalo quando ele tinha que fazer 1 hora, o que acontece com o empregador? Ele vai ter que pagar não esses 10 minutos que ficaram faltando da 1 hora, mas sim 1 hora integral. Né? Porque mesmo gozando de 50 minutos, ele deveria ter usufruído da 1 hora em razão dessa norma cogente, né? E são normas de segurança e medicina do trabalho. Por que o legislador fez essas normas cogentes? Porque houve um estudo e constatou que o empregado que trabalhava acima de 6 horas precisava de 1 hora de intervalo para almoço. Por que 1 hora de intervalo para almoço? Alguém fica 1 hora almoçando? É claro que não, mas é para almoçar e para descansar. Descansar no sentido de quê? De evitar lesão por esforço repetitivo, para descansar a cabeça. Então é 1 hora para comer e para descansar, ok? Vamos lá. Então a jornada de trabalho, o que seria quando fala em jornada de trabalho? Jornada de trabalho é o trabalho efetivo, é o momento que o empregado efetivamente está trabalhando, é o tempo à disposição do empregador. Se você fala, fulano, senta na cadeira e fica aí me aguardando, já vou te passar suas tarefas. O que é isso? É o tempo à disposição do empregador e está dentro da jornada dele. Se ele passar 8 horas sentado lá na cadeira, o que acontece? Ele está à disposição do empregador, é como ele estivesse trabalhando, ok? Está dentro da jornada. As horas in itinere também compreende dentro da jornada. Então, se a empresa está em um local de difícil acesso ou não servida por transporte público e fornecer esse transporte ao empregado, a jornada do empregado vai englobar o quê? Aquela que ele trabalhou, estava à disposição do empregador, mais as horas em itinere. Então, a jornada do empregado, quanto que tem que ser? Trabalho mais as horas em itinere, 8. Se passar de 8, é hora extra. Se passar de 10, pode? Não. A previsão da legislação são 8 horas, no máximo, mais 2 horas por dia. Correto? Vamos lá. Sobreaviso é quando o empregado fica à disposição, vamos trazer a legislação aqui, e prontidão em certas categorias, como os ferroviários ficam em prontidão. Correto? Vamos lá. Existem algumas formas de compensação da jornada. A forma legal, autorizada pela lei e que não tem risco para a empresa, como que é feita? A compensação intrasemanal, aquela que a gente sabe, o empregado não trabalhou no sábado, trabalhou um pouquinho mais de segunda a sexta. Como que tem que ser feito? Qual que é a formalidade exigida? Pode ser feita por escrito, por acordo individual. Então o empregado individualmente assina. A semana intrasemanal atípica, que é a tal da semana espanhola. Por que semana espanhola? A semana normal são 44 horas semanais. Pressupondo que é a jornada de 8 horas, certo? Então são 44 horas semanais. A espanhola trabalha uma semana 40 e a outra 48. Então ela foge do padrão. Uma é 40, na segunda é 48, na próxima 40 e assim por diante. Como que pode ser feita? Através de instrumento coletivo, de negociação coletiva, através de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aquela outra jornada típica, 12 por 36, principalmente pessoal na área da saúde, que faz essa jornada 12 por 36. Pode ser feita? Pode, desde que seja feita por negociação coletiva, acordo, convenção coletiva. E o banco de horas
também exige necessariamente esse instrumento, essa negociação coletiva para a sua validade, ok? Vamos lá por último. Tempo residual. O que é o tempo residual? A empresa, ela precisa pagar a hora extra, aqueles minutos que antecedem ou no final da jornada. Por exemplo, o que não paga são as variações de 5 minutos no começo e 5 minutos no final. Se for 6 minutos, o que acontece? Já paga os 6 minutos como extra. Então esse é o tempo residual. Empresa precisa pagar essas pequenas variações, o que a gente sabe que elas geralmente, né, a regra é não fazer. Então, também precisa observar. Controle de jornada. Como que funciona o controle de jornada? Todas as empresas precisam ter controle de jornada. Por quê? Porque é aonde ela vai anotar, né, aonde o empregado anota a sua jornada para saber se fez hora extra ou não fez hora extra. Quem precisa, mediante a fiscalização, apresentar controle de jornada? Empresas com mais de 10 empregados precisa ter documento, está documentado esse controle de jornada. Empresas com menos não precisa ter documentado, mas se o empregado faz hora extra, precisa pagar a hora extra, ok? Intervalo intrajornada. O intervalo intrajornada precisa ser anotado? Não precisa necessariamente o empregado bater o cartão de ponto no intervalo, mas precisa a pré-anotação desse intervalo. Então tá lá anotado no documento, no registro de empregado ou um documento lá na hora da admissão que ele vai fazer intervalo do meio-dia a 1h. Correto? Se, aquilo que eu já falei, fizer 50 minutos de intervalo, paga 1 hora extra, porque a lei fala que tem que ser integral, tem que usufruir integralmente. Intervalo entre jornadas. Os entre jornadas é de um dia para o outro, o empregado precisa de 11 horas entre uma jornada e outra. Precisa ser observado. Correto? Intervalos não previstos em lei. O que são os intervalos não previstos em lei? Cafezinho? Tá, a empresa deixa os empregados todos lá na cópia conversando, tomando cafezinho. Esses são intervalos não previstos em lei. O que acontece? A empresa está pagando para o empregado ficar lá conversando na copa, tomando cafezinho. Esse é o intervalo não previsto em lei. Se está previsto em lei, ela subtrai da jornada. É o que acontece quando a pessoa cumpre 8 horas de serviço. Ele fica 8 horas na empresa? Não, são 9. Porque são 8 de trabalho, 1 hora que ele saiu para almoçar e descansar, ok? Então os intervalos previstos em lei subtrai da jornada. Os não previstos contam na jornada. Cafezinho, a empresa está pagando pelo cafezinho, ou seja, pela hora do cafezinho do empregado. Correto? Ônus da prova. Ônus da prova aplica-se a súmula 338 do TST e se refere ao seguinte: empresa mais 10 empregados em processo judicial deve juntar cartão de ponto ou justificar essa não juntada. Cartão britânico, súmula fala, são inservíveis, não prestam, ninguém chega todo dia às 9 e sai às 18, não tem validade, correto? Empresas com menos de 10 empregados, ela não precisa levar documento. De quem que é o ônus da prova? Do empregado. Então, advogado vai fazer uma instrução, empresa tem menos de 10 empregados, ou você junta RAIs, ou na impossibilidade você pergunta, faz prova, testemunha, para a parte, quantos empregados tem? Se for menos de 10, aí o juiz já vai saber que é o ônus da prova desse reclamante. É claro que hoje em dia tem que tomar cuidado, porque em razão da dinâmica da produção da prova, às vezes o juiz entende que pode ser da reclamada, mas você tem subsídios com face da súmula 338 de recorrer da decisão. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Se vocês gostaram, peço que vocês curtam, dê joinha, compartilhe o vídeo, siga a gente no Facebook, na fanpage, no Twitter, no Instagram e assine aqui, ó, tem um endereço, nosso vídeo, que vai ser do canal, onde você se inscrevendo vai ter os artigos que a gente vai colocar semanalmente, vai ter palestras mensais com temas super legais, atuais. Um grande beijo!